Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro Ciências, lá na página 204, calor e temperatura, né? Vamos começar a entender o que é uma sensação térmica. A sensação térmica está relacionada ao frio ou ao calor, né? Por exemplo, após a gente tomar um banho, seja em um chuveiro ou em uma piscina aí, às vezes nós sentimos um pouco de frio, né? Sentimos mais frio ainda quando está ventando. Por quê? Porque esse vento ele intensifica a evaporação da água, que vai provocar o abaixamento da temperatura, né? Então isso faz com que a gente sinta um pouco de frio. Então o que vem a ser a sensação térmica? A sensação térmica é o que nós sentimos por meio da pele, né? Se o ambiente está quente ou se o ambiente está frio, né? Isso vai depender dos nossos sentidos. Por isso, muitas vezes, nós podemos nos enganar através aí da sensação térmica. A temperatura, o que vem a ser a temperatura? A temperatura ela é o grau de calor ou de frio, né? Grau de calor de um corpo, grau de calor ou frio do ambiente, né? Então, o que é isso daí? Se a gente parar para olhar com uma ampliação maior, com a ajuda de materiais específicos, microscópicos, nós vamos ver que o quê? A maioria dos materiais que nos cercam, eles são feitos de partículas muito pequenas, que nós vamos entender isso como moléculas, né? Aí, essas moléculas divididas em menores partes ainda são chamadas em átomos, né? E essas partículas, elas vivem em intensa movimentação. Elas se movimentam, sejam de grande agitação ou de pouca agitação, né? O movimento das partículas, dessas partículas aí, ele depende do estado físico em que o corpo está, né? Quando está em estado sólido, essas moléculas se movimentam menos, né? Quando estão em gases, no estado gasoso ou no estado líquido, elas se movimentam mais, né? Ela tem uma alta agitação. Então, esses movimentos das moléculas, eles são chamados de agitação térmica, né? Então, quando ela está no estado líquido, né? Elas se movimentam mais, estado gasoso. Já quando está no estado sólido, tem menor agitação. E quando essa agitação é grande, vai aumentando essa agitação, sobe a temperatura. A temperatura vai esquentando, a agitação das moléculas é chamada de agitação térmica. A mesma coisa acontece com a febre. A nossa febre, o que vem a ser a nossa primeira resposta imunológica? Vamos supor, peguei uma dor de garganta. Essa dor de garganta, ela precisa ser combatida. As minhas respostas imunes, a minha imunidade, vai começar a agitar as moléculas ali para combater aquela dor de garganta. Essa agitação de moléculas faz a minha temperatura aumentar. Por isso que dá a febre aí. Essa movimentação de moléculas, elas podem ser por 3 tipos: de translação, rotação ou vibração, né? Ainda falando de temperatura, nós temos o que podemos chamar de equilíbrio térmico. O que vem a ser o equilíbrio térmico? Vamos usar um exemplo para entendermos o que vem a ser o equilíbrio térmico. Vamos supor que eu tenho um recipiente com água quente e um recipiente com água fria, né? Nesse recipiente com água quente, as moléculas estão em maior agitação, né? Os átomos estão em maior agitação. Na de água fria, está com menor agitação ali, por mais que esteja em estado líquido. Então, quando eu colocar em um recipiente só, vai haver o que? A transferência, o contato entre essas moléculas, e elas vão chegar no estado intermediário ali, que é chamado de equilíbrio térmico, onde a água vai passar a ficar morna, né? E qual o aparelho que mede a temperatura, professor? Qual o aparelho que afere a temperatura? Nós temos os termômetros. Esses são os aparelhos que aferem aí a temperatura.
Bom, os termômetros, eles têm uma escala que é graduada, né? Onde a gente pode fazer o quê? Medir a temperatura e comparar, assim, os seus valores, né? São várias escalas utilizadas nos termômetros, mas nós temos três hoje em dia que são muito conhecidas, né? Que são as mais comuns aí, que são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius ela é a mais usada, também aqui no Brasil, né? No Brasil ela é a mais utilizada. Já nos países de língua inglesa, quem é mais usada é a escala Fahrenheit. Já a escala Kelvin ela é mais utilizada a termos científicos, a trabalhos científicos. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí. Um pouquinho da escala de Celsius, né? Para criar essa escala, ele era um astrônomo, né? Esse astrônomo sueco aí, ele fez o quê? Ele escolheu dois fenômenos físicos e associou a ele dois valores numéricos, né? O que ele fez? O primeiro passo dele foi definir esses pontos físicos, né? São situações fáceis de se reproduzir e que ocorrem sob determinadas condições. Ele escolheu quais pontos? Ele escolheu a fusão do gelo, né? Que é o fenômeno que o gelo derrete, e a ebulição da água, que é onde a água ferve. Todos esses a nível do mar, aqui na Terra, né? Ele associou dois fenômenos, respectivamente, ao número 0 ao número 100, batizados de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Então, a escala de Celsius vai de 0 a 100. Essas são as temperaturas em Celsius. Já na escala Fahrenheit, comparando a Celsius, nós vimos que o quê? A fusão do gelo se dava a 32 graus Fahrenheit e a ebulição da água se dava a 212 graus Fahrenheit. Então, as temperaturas de Fahrenheit comparadas à escala de Celsius vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. Já na escala de Kelvin, essa escala, gente, ela não admite grau, tá? Então, nós sempre vamos falar a temperatura em Kelvin sem o grau. Por exemplo, 373 Kelvin. Kelvin, comparando com as escalas termométricas de Celsius, ele chegou ao zero absoluto, que é aquele grau onde não havia agitação térmica, que comparando a escala de Celsius, se dava por menos 273 graus Celsius. Então, o zero Kelvin é o zero absoluto e é menos 273 graus Celsius, né? Já a escala de Kelvin comparada a Celsius, ela vai de 273 Kelvin a 373 Kelvin. Se a gente observar, muitas vezes nós estamos vendo um filme ou lendo alguma notícia, passando na televisão, alguma coisa assim, aparece aquela temperatura com graus F, né? Graus Fahrenheit. Poxa, eu queria saber quanto que equivale aquele grau Fahrenheit em Celsius aqui no Brasil, a temperatura aqui no Brasil. Tem como fazer isso? Ou se eu estiver vendo um artigo científico, alguma pesquisa de algum cientista que estava a temperatura em Kelvin, tem como eu jogar isso para Celsius, que é para onde a temperatura que é utilizada no país que eu moro? Tem sim. Como que eu faço isso? Fazendo a equação da conversão de temperaturas, que é temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura de Kelvin menos 273 sobre 5. Professor, mas eu vou ter que usar tudo isso? Não, não precisam ficar assustados, porque é bem simples. Nós vamos entender aí como que se dá essa equação. Olha esse exemplo aqui. Qual a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde a 40 graus Celsius? Então, eu quero jogar esses 40 graus Celsius aqui do Brasil lá para a temperatura dos Estados Unidos, temperatura em Fahrenheit. Como que eu faço? Eu pego somente a fração que está sendo citada. Qual temperatura que está sendo citada no meu problema? Fahrenheit e graus Celsius. Então, eu tenho que pegar a fração da temperatura em Celsius, Tc sobre 5, igual a temperatura de Fahrenheit, Tf menos 32 sobre 9. Linha de baixo.
Eu tenho TC, eu tenho que substituir as letras. Eu tenho a temperatura em Celsius? Tenho. Qual a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde a 40 graus Celsius? Então, eu tenho 40 graus Celsius. Então, repito 5, 40 sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit. Eu não tenho, coloco um X e repito o restante, menos 32 sobre 9. Em seguida, é só efetuar o problema. Multiplico o cruzado, 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 32, menos 160, igual a 40 vezes 9, 360. Resolvendo essa questão, vou achar a temperatura de 104 graus Fahrenheit. Outro exemplo. Qual a temperatura na escala Kelvin que corresponde a 200 graus Fahrenheit? A mesma coisa. Vou trabalhar somente com... Está falando de quê? Fahrenheit e Kelvin. Então, as frações de Fahrenheit e as frações de Kelvin. Eu tenho qual temperatura ali que foi dada? Fahrenheit. Então, eu substituo o 200 pelo TF. Então, 200 menos 32 sobre 9 igual a x, que é a temperatura que eu quero achar de Kelvin, menos 233 sobre 5. Faço as multiplicações e vou achar que é 366,33 Kelvin. Kelvin não leva grau, lembre-se disso. No mais é isso, pessoal. Vou mandar mais exercícios para vocês e um trabalhinho. Um abraço do professor Júlio.